Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, a igreja das portas abertas. Irmãos, eu quero fazer aqui um breve comentário histórico da igreja presbiteriana no Guanabara. O início do trabalho deu-se em 28 de fevereiro de 1981. Sendo responsável pelo trabalho o reverendo Lucas Francisco Ferreira. E o primeiro culto foi realizado na casa do senhor Josias de Oliveira, sob a direção do evangelista Guilherme Brandão, num salão alugado aí na Rua Madeira, número 182. Foram comprados 2 lotes, esse que nós estamos aqui, local de culto da atual igreja. E em 25 de maio de 1983, data em que foi lavrada a escritura dos terrenos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Em 1992, foi admitida ex officio pelo reverendo Lugero Bonilha a irmã Rosa Isabel Barreto. Em junho de 1986, foi batizada a irmã Claudiane Boaventura pelo reverendo Ismael Elias, da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. A irmã Rosa está aqui entre nós ainda, e a irmã Claudiana também está aí, essa linda jovem aí, né? 1992. Irmãos, é um histórico bonito. Vi lá também nomes de pessoas que já partiram para o Senhor, e também muitos que estão nessas atas. Igreja da porta aberta, irmãos. Igreja que Deus abriu a porta. E Jesus falou aqui que quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Pode vir reveses que for, a igreja continuará. E dentro desses irmãos veteranos, nós temos aí também o irmão Sebastião, que passou por aqui. Tem o irmão José Sofia, que foi presbítero aqui, li na ata lá, que foi presbítero aqui também, me parece que em 1996. Irmãos, olha esses irmãos aí. Os irmãos pertencem à igreja de Filadélfia. A Claudiane sendo batizada ainda, acho que 4 anos que você foi batizada, se não me falha a memória, está lá na ata. Irmãos, que histórico bonito da igreja. Que histórico lindo é da igreja. E nós precisamos, irmãos, olhar nosso histórico e olhar todos aqueles pastores que nos antecederam, aqueles presbíteros valorosos que trabalharam aqui, que ainda muitos deles estão entre nós. Esta é a igreja das portas abertas. Mas voltando aqui, irmãos, para o nosso texto, Filadélfia é uma junção de 2 palavras gregas oriundas de filo e delfós. Filo, amor, e delfós, irmãos. Juntando as 2 palavras, temos amor de irmãos, ou irmãos que se amam.
De todas as cidades, amados, a Ásia Menor, Filadélfia é a mais nova. Ela foi fundada por colonos que saíram de Pérgamo durante o reinado de Átalo, entre os anos 159 a 138 a.C. Registros históricos dizem que Átalo amava o seu irmão. O seu irmão chamava-se Eumenes, e por causa desse sentimento nobre que ele tinha em favor do seu irmão, ao fundar a cidade, deu a ela o nome de Filadélfia, amor de irmãos. Essa cidade tinha como fronteira a Mísia, a Frígia e a Lídia. E o interesse de Átalo, do fundador da cidade, era fazer dela um corredor para a maior difusão da obra missionária daquilo que nós chamamos na história de movimento helenista, a língua grega. Ele queria que todas as cidades falassem o grego e escolheu Filadélfia para ser o centro cultural desta língua grega espalhada. Filadélfia era uma porta aberta para a difusão da cultura grega. E Jesus disse: eu escolhi vocês, abri a porta para vocês serem missionários da minha palavra, proclamador da minha palavra. Então nós vemos nesse texto aqui, irmãos, 3 descrições que o Senhor Jesus manda avisar, manda esta descrição para a igreja de Filadélfia. E a primeira descrição é uma descrição do Cristo soberano. Ele diz: eu sou o santo. Observe que tem um artigo, ele é o santo. Prioritariamente, tanto no hebraico como no grego, a palavra santo significa separado, aquele que é diferente de tudo e de todos. O teólogo da Basileia, da Suíça, Karl Barth, colocou um nome em Deus. Ele diz que Deus é o totalmente outro. Não existe ninguém igual a Deus. Ele é diferente em todos os seus aspectos. Mas aqui, irmãos, mais do que uma descrição dos atributos de Jesus, esta é uma afirmação da sua divindade, porque somente Deus é o santo. Nós podemos ser santo, mas o santo é somente quem é divino. E aqui ele se identifica: eu sou o santo. Isso significa que Jesus não pode ser contaminado pelo pecado. Deus jamais pode ser atingido pelo pecado. E ele também afirma que ele é um com o Pai. Por isso ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus é o Altíssimo, o Santo Celestial. E não há, queridos irmãos, criatura no mundo que se equipara a Cristo. E vemos neste verso que ele diz que ele é o Santo. Mas também diz que ele é o verdadeiro. Eu sou o Santo, o verdadeiro. E há 2 palavras gregas no Novo Testamento, o grego para verdadeiro ou verdade: aletes e aletinós. E João usa aqui aletinós. Aletes serve para somente distinguir uma coisa falsa da verdadeira, somente para isso. Mas quando ele usa aletinós, serve para assegurar que tal objeto ou pessoa é real, é genuíno, é autêntico. E, por exemplo, alguém vende um objeto como se fosse uma joia autêntica, mas quando se faz minuciosa investigação, percebe que a aparência não condiz com a realidade. Olha a sua sombra refletida pelo sol. Se você se mexer, a sombra também, mas a sombra não é a realidade. Não tem substância alguma de pessoas, somente é um reflexo daquilo que a luz está produzindo. Mas Jesus diz: eu sou o verdadeiro. Ninguém é igual a mim. Ninguém tem as palavras que eu tenho. E é por isso que ele diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Nos primeiros séculos, houveram 2 controvérsias sobre a pessoa de Jesus. Houve várias controvérsias, mas eu quero destacar aqui somente 2, o arianismo e o docetismo. O arianismo dizia, Ário presbítero dizia: Jesus não é Deus, não tem jeito dele ser Deus. Olha para ele tem corpo, ele sangra, ele chora, ele sente cansaço, ele sente fome.
Deus não é assim. Por isso esse presbítero da igreja, lá no 3º século, não, ele não é Deus. Não pode ser Deus. E além do mais, Jesus não é Deus porque ele morreu e Deus não morre. E houve grande debate sobre essa questão, ao ponto de haver o concílio de Nicéia no ano 325 para resolver a questão. Foram debates entre Atanásio e Ário. Atanásio provou que Jesus é Deus e a igreja fez um documento que todas as igrejas deveriam crer: Jesus é Deus. E ele derrotou Ário, e por isso Ário foi excomungado e expulso da cidade. Mas, irmãos, lá ainda no 1º século, nós estamos falando do 3º Ário, mas no 1º século para o 2º, tinha o docetismo. Se Ário dizia Jesus não é Deus, aqueles que eram dos docetistas diziam, não, Jesus, olhando para Jesus, parece que ele é humano, mas ele não é humano. O corpo de Jesus não é humano. O corpo de Jesus é divino. Parece que ele é humano, mas não é. Por isso que eles são chamados de docetistas, de uma junção grega, dokel significa parece, mas não é. E essas controvérsias, irmãos, agora são aclaradas pelo próprio Cristo no 1º século, dizendo, eu sou o verdadeiro, eu sou o santo, e somente quem é divino pode atribuir isso a ele. Então era um grande alento para a igreja da Filadélfia. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Mas também ele diz que ele é o rei com autoridade para governar. Ele fala aqui das chaves de Davi. As chaves, assim como a figura do cetro, eram símbolos de autoridade real. Em Gênesis 39, versículo 10, diz que o cetro não se arredará de Judá. E falando sobre o futuro reinado do Messias, Isaías diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aqui em Apocalipse, a figura de autoridade sobre tudo e todos é a chave. Eu tenho a chave de Davi. Ele já tinha dito isso antes, no capítulo 1, versículo 18, para João, que eu tenho as chaves da morte e do inferno. E o Salmo 9, versículo 13, nos afirma que a morte tem portas. E aqui Jesus diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Em outra ocasião, Jesus falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque ele tem a chave da morte e também do inferno. E a igreja de Filadélfia podia confiar, queridos, que Jesus tem o comando do mundo e de todo o poder do mal. Se Jesus tem a chave, ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha, isso quer dizer que ele tem todo o poder para comandar. Ele tem todo o poder para dirimir qualquer autoridade subhumana, qualquer autoridade que se arroga também angelical. Jesus tem o poder, tem o comando sobre todas estas coisas. Ninguém pode impedir a entrada e a permanência do evangelho no mundo. Você sabe que os países comunistas, ou antigamente, fecharam a porta para a igreja, mas quanto mais eles tentaram fechar a porta para a entrada do evangelho, o evangelho entrou. E ninguém vai, irmão, cercar a igreja. Jesus falou que somente quando o evangelho chegar aos confins do mundo, em todas as gentes, em todas as tribos e nações, que chegará ao fim. Aí a porta vai de fato fechar. E quem vai fechar essa porta? Não são os países comunistas, não são os ditadores, não são nenhuma autoridade aqui na terra. É ele mesmo que vai fechar a porta. Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios 16, versículo 9, porque uma porta grande e oportuna se me abriu, e há muitos adversários. Ele reconhece que há adversários, mas aqui ele diz, uma porta grande e oportuna se me abriu. Apesar das dificuldades na cidade de Filadélfia, Jesus escreve para esta igreja, olha,
Eu tenho a chave de Davi, eu tenho o comando do universo na mão, e eu que abro e fecho porta. Olhando aqui, irmãos, para nosso contexto atual. Às vezes você empreende alguma coisa, faz algum projeto, ora em cima desse projeto. Às vezes nós queremos abrir um trabalho em determinada cidade, e o trabalho não anda, o trabalho não vai. E aqui nós temos a razão por que isso. Ele tem a chave. Se o Senhor quer que o evangelho genuíno e puro seja pregado numa cidade, Ele vai abrir a porta e ninguém pode fechar essa porta. E até mesmo na nossa vida pessoal, irmãos. Às vezes temos muitos projetos na nossa vida pessoal. Às vezes queremos fazer muita coisa. Às vezes idealizamos coisas que as coisas não se encaixam. E eu quero conclamar a você, nesta noite, a olhar para esse texto, olhar para aquilo que o Senhor está falando e orar. Ó Senhor, Tu tens a chave para abrir porta. Tu tens a chave, Senhor, para abrir a porta deste emprego, para também fechar essa porta. Se o Senhor fechou, confia nele. Ele tem uma outra porta para você. Ele tem a chave para abrir e fechar a porta. E isso, irmão, trouxe grande alento para a igreja, para os irmãos da igreja de Filadélfia. Apesar de que a sinagoga de Satanás fechou as portas para ele. Aqui vocês não vão entrar na sinagoga. E Jesus falou, olha, se eles fecham a porta para vocês, eu abro uma porta genuína, porque eu sou santo e eu sou o verdadeiro. Mas aqui, em segundo lugar, irmão, nós temos uma descrição da igreja vitoriosa, no capítulo 8, a parte B, até o versículo 10. E aqui tem uma descrição desta igreja vitoriosa. E aqui joga o nosso orgulho no chão, porque achamos que uma igreja vitoriosa é uma igreja forte, uma igreja que tem todos os atributos, dinheiro e que tenha tudo. Não. Jesus disse que essa igreja tinha pouca força. Eu sei, vocês têm pouca força. Aqui, né, queridos irmãos, tem o contraste de uma igreja genuinamente cristã de outras que somente dizem ser de Cristo. Uma igreja arraigada em Cristo sempre dependerá dele. Por isso, Jesus diz no cabeçalho da sua carta que ele tem a chave de Davi e tem o poder de abrir a porta. A igreja não pode, por si mesma, romper todos os obstáculos que se levantam contra ela, porque ela é fraca. A igreja não consegue. Há um aparato jurídico, há um aparato de governo, a igreja não consegue. Mas se o Senhor abrir a porta, pronto, não tem aparato jurídico, não tem aparato político, não tem nada que cerque a igreja. Mas, irmãos, olhando para todo o sistema do mundo, fechado para o mal, para o pecado, a igreja é fraca. Ela não consegue, ela depende do Senhor. E se nós, irmãos, confiarmos no Senhor, que Ele de fato tem a chave, se você sair daqui consciente que Jesus tem a chave de tudo, na sua vida pessoal, também a chave da igreja, e quem abre a porta da igreja não são os diáconos, mas é Jesus que abre. Ele abriu essa porta. E é por isso que eu fiz questão de colocar aqui no cabeçalho, irmãos, a história, um pouquinho só da história da igreja presbiteriana do Guanabara. Porque eu entendo que o Senhor abriu essa porta aqui. E ninguém pode fechar essa porta. Não há divisão, não há pecado que consegue fechar essa porta. O Senhor tem a chave. Eu queria trazer esta mensagem para esses irmãos veteranos que estão aqui, desde a fundação da igreja estão aqui, que choraram junto com esta igreja, que lutaram junto aqui. Saiba, irmão, que você está aqui porque o Senhor abriu essa porta para você também. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que comanda todas as coisas. Jesus, o profeta, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, da raiz de Jessé nasceu um broto, e é ele que vai comandar toda a família de Davi. E olhando para Isaías 53, versículo 3, Jesus foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E quando Paulo vai pregar o evangelho entre os gregos, inclusive
na cidade de Corinto. O que dominava lá era a cultura grega. Você está pregando Cristo? Quem é Cristo? Ah, aquele que foi crucificado como malfeitor. O Império Romano matou o seu Deus. E ele estava lá chorando, clamando lá por socorro, inclusive falando para o pai dele: por que o Senhor me abandonou? E vocês vêm falar desse Cristo. O apóstolo Paulo diz que a loucura de Deus é mais forte do que a sabedoria do homem. E nós olhamos, irmãos, para esse Cristo ensanguentado. Se nós olharmos para a vida, a trajetória do ministério de Jesus, quem, irmãos, se não for a iluminação do Espírito Santo, quem acreditaria que ele é o Cristo, o Salvador? Ninguém acreditaria. Eu também não, e você também não. Mas o Senhor, como tem a chave, não somente para abrir portas, Ele abre também a nossa mente para entender as maravilhas da lei do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. O apóstolo Paulo fala isso para aqueles irmãos da igreja de Corinto. E se nós olharmos para esse Cristo ensanguentado, nós também não creríamos nele. Esse homem não é Deus. Nós também caminharíamos junto com Ário, o presbítero da igreja daquela época. Ele não é Deus. Mas como o Senhor abre o nosso entendimento, nós falamos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz Pedro. E por que ele disse, Jesus falou? Porque, ô Simão Barjonas, você não falou isso de você mesmo, mas é o meu Pai que revelou isso a você. E é por isso que lá em Mateus capítulo 11, Jesus mesmo falando: graças te dou, ó Pai, por ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Olha, irmãos, como que a igreja depende, não somente do Senhor abrir portas aqui. A igreja depende da sustentação dela aqui na terra. A igreja depende, irmão, do Senhor abrir o entendimento, o nosso intelecto para entender as coisas do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, inclusive para a igreja de Corinto: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o Senhor abriu a porta. E aqui vemos, irmão, mais uma vez também uma descrição de promessas generosas no versículo 11, versículo 13. Antes de tudo, há um encorajamento na primeira linha do versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens. A exortação aqui está no imperativo, está sustentada pela promessa do Senhor vir sem demora. Queridos irmãos, todos que estão sofrendo querem alívio imediato da sua dor e do seu sofrimento. E quando eles recebem essa carta: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, ele está encorajando também a igreja a permanecer fiel a ele até a morte. Mas a fé, irmãos, que espera, deve ser também sustentada por mais promessas. E o Senhor aqui fala: morada permanente com o Senhor. O Senhor promete ao vencedor fazer dele coluna no santuário de Deus. Vários terremotos abalaram a cidade de Filadélfia. O historiador disse que era comum todos os dias ter tremores de terra em Filadélfia. As pessoas colocavam estacas para suas casas não caírem. As pessoas corriam para o campo para não serem engolidos pelas frestas que se abriam no terreno. E aqui Jesus fala para aqueles irmãos: olha, eu vou fazer vocês coluna no templo do meu Deus. Eu vou fazer vou fazer de vocês coluna no santuário de Deus. Isto é, irmão, sustentação na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora do problema. Mas também o Senhor promete aqui propriedade e visibilidade. O vencedor será uma coluna, mas não em qualquer lugar. Essa coluna, ela tem 3 descrições, e ela vem trazendo o nome de Deus. E o nome de Deus é pertencente ao Senhor. Os redimidos, queridos irmãos, estão em Deus, e Deus está nos redimidos.
Apocalipse fala que os salvos são selados como pertencentes ao Senhor, ao passo que aqueles que são da igreja da besta, da falsa igreja, são marcados com o número 666. Mas a igreja tem o nome de Deus, tem o nome do Senhor escrito. Além dele ser coluna na igreja de Deus, ele também carrega o nome de Deus. E o nome fala de caráter de Deus. O nome fala dos atributos do Senhor. E ele carrega isso para onde ele vai. E não somente isso, irmãos. O nome da cidade do meu Deus, Jesus promete. O nome estampado fala de qual cidade os redimidos pertencem. Lembra no domingo passado, onde os redimidos nascem? Nós nascemos na Sião de Deus. Todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, nasceram da Sião de Deus. E toda cidade tem o nome de registro dos vivos, mas aqui, irmãos, é o nome da cidade que está visivelmente posto nos redimidos. Ou seja, eu estou aqui porque sou de Cristo e sou também filho de Deus através de Cristo Jesus. Então eu moro na cidade do meu Deus. E a segunda descrição, o novo nome de Cristo. O nosso Salvador é chamado nas Escrituras de Jesus, de Cristo, de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, o Emanuel, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz e muitos outros. Irmãos, por mais que queiramos conhecer o novo nome de Cristo, aqui não nos é revelado. Ele só diz o seguinte: vou colocar o meu novo nome em vocês. O novo nome. E não conseguimos nunca entender como será esse nome e como é este nome. Fato é, irmãos, que não podemos saber que nome é este, porque ainda vivemos em imperfeições profundas. Talvez devêssemos pensar que este nome é a somatória representativa de tudo o que Cristo fez e é por nós. É uma somatória do seu amor, do seu caráter, que Ele mesmo imprimiu em nós. Seu novo nome estará estampado em nós como propriedades visíveis de Deus para sempre. E aqui é para o vencedor. É para aquele que vencer. E quem vai vencer, irmãos? Aquele que tem o nome de Cristo na sua vida. E eu estou comparando aqui nessa noite, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Guanabara como a Filadélfia de Deus aqui neste bairro. Nós estamos aqui para proclamar a verdade de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. E você que está aqui há mais tempo sabe que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Senhor é que sustenta você, meu irmão, apesar da sua fraqueza, apesar das suas debilidades da fé, mas é o Senhor que sustenta você. É o Senhor que sustenta a sua casa, a sua família. Às vezes fica muito preocupado com os nossos filhos que talvez estejam longe dos caminhos do Senhor. Creio no Senhor. O Senhor é o Deus da aliança, não o Senhor, uma aliança comigo mesmo, mas uma aliança com a família. O Senhor levará a bom termo a sua casa, irmãos, porque Ele tem o comando na mão. Ele tem a chave de Davi. É Ele que governa a sua igreja. E para fecharmos aqui, irmãos, sobre as portas abertas e fechadas. Nós, irmãos, precisamos crer mais, como eu vou reprisar aqui, naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Não fique olhando para a horizontalidade, não fique olhando para a circunstância, porque se você olhar, você vai perder a sua visão de Cristo. Olhe para aquilo que o Senhor está falando conosco nesta noite. Ele tem a porta aberta, Ele tem a chave para abrir e fechar a porta. É Ele que comanda todas as coisas em nossa vida. Mas tem uma controvérsia no verso 10, onde diz que porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E muitos grupos cristãos sustentam que a igreja não passará pela grande tribulação com base neste versículo. Mas este versículo não está dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação.
Não tem sustentação esta exegese de que a igreja não passará pela grande tribulação. Eles dizem isso com base numa preposição do grego ek, para fora. Mas essa preposição não significa somente para fora da luta. Não. Se você olhar lá no passado, lá bem no começo da história da humanidade, nós temos duas pessoas que o escritor aos Hebreus coloca como heróis da fé. Nós temos lá Enoque, diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. E as pessoas que dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, olha para a vida de Enoque e diz, o dilúvio aconteceu logo após Enoque ter sido arrebatado. Então, por isso que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Enoque é uma figura da igreja. Mas se esqueceram de falar que Noé também era da mesma linhagem de Enoque, e ele passou pelo dilúvio. O Senhor não livrou ele do dilúvio, mas livrou Noé e sua casa no dilúvio. A gente precisa entender estas coisas. E também, irmãos, se nós olharmos bem para cá na monarquia de Israel, no meio de grande apostasia espiritual de Israel, Deus levantou dois profetas, Elias e Eliseu. Elias foi arrebatado no carro de fogo, e aqueles que advogam isso, dizendo, a igreja também será arrebatada desta forma, porque Israel foi dizimada em 722 pelo imperador da Síria, e por isso, antes de ver isso, Elias foi arrebatado. Então a igreja também será arrebatada. Mas esqueceu que quem ficou foi Eliseu. Eliseu ficou. E lutou junto com o povo de Israel. As pessoas precisam olhar o todo da Escritura e não pegar partes isoladas. Por isso, irmãos, que este versículo não está falando que a igreja não passará pela grande tribulação. E se você olhar todos os 2000 anos de história da igreja, como foi a história da igreja? De luta, de prisões. Nós já passamos aqui Antipas, Policarpo, que foram mortos cruelmente. A igreja foi severamente perseguida pelo Império Romano. Mas o Senhor, que tem a chave e a porta aberta, conservou a sua igreja nesse momento de tribulação. Nos tempos de grande tribulação, irmãos, é que o Senhor mantém o seu poder de segurar a igreja. E quando você olhar para o primeiro século, Jesus falou em Mateus 24, olha, se você estiver no telhado, não desça. Fica onde você estiver. Ore para que essas coisas não aconteçam no inverno. Ore para que não haja invasão no sábado, porque no sábado ninguém podia sair de casa. Mas fique atento. Fuja para os campos, corra. Aqueles que lembraram da profecia de Jesus, porque ele falou, Raquel vai chorar pelos seus filhos. E Jesus falou, ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Ele estava falando, irmão, historicamente, da invasão do Império Romano, de Vespasiano, dentro de Jerusalém, para destruir a cidade de Jerusalém. Mas Jesus falou, vai vir uma grande tribulação sobre vocês, amados irmãos. E Jesus falou, e aqueles que lembraram disso, correram para os campos e pouparam sua vida. A igreja sempre passou por grande tribulação, sempre. Olhe em países muçulmanos, o que está acontecendo lá? Prisões, execuções, sempre passando por grande tribulação. Aqui Jesus promete, irmãos, salvar a igreja, guardar a igreja. Não da tribulação, mas na tribulação. Nós não sabemos o que vai acontecer em nosso país. Seja o que for que acontecer, o Senhor tem a chave e o Senhor tem a porta aberta. Nós precisamos crer nessas verdades gloriosas do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós olhamos para esta passagem da Filadélfia, da igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, uma igreja que também era perseverante, uma igreja que triunfou sobre os inimigos, porque Jesus falou, olha, eu vou fazer que aqueles que são da sinagoga de Satanás venham e dobrem diante de vocês.
O Senhor tem todo o poder. É Ele que muda a disposição do nosso coração. Por isso, irmão, saia daqui nesta noite convicto que o Senhor tem a chave de Davi. Ele tem um governo do mundo na mão. E Ele fecha a porta e Ele abre a porta. Se Ele abriu, Ele diz, ninguém pode fechar. Mas se Ele fechou, ninguém também pode abrir. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.